Salve galera do YouTube, Roberto Mendonça aqui com vocês para mais um vídeo do nosso canal Psicanálise e Afins. Começando hoje aqui uma nova série, uma série que a gente vai falar de um tema muito interessante que é o feminino em Freud. Esse tema foi sugerido, foi questionado por várias pessoas, então não vou fazer como uma resposta para alguém em específico, mas para várias pessoas que falaram. E a minha intenção é fazer uma série de vídeos sobre o feminino em Freud. Depois a gente pode fazer futuramente também sobre o feminino em Lacan e tal, mas a ideia é falar do feminino em Freud, tá? E nesse vídeo específico nós vamos tratar de alguns pontos iniciais para localizar bem, assim mesmo, qual que é essa relação, né, do Freud com o seu tempo, né, para que a gente não deixe o Freud numa situação difícil. Afinal de contas, sim, muita coisa mudou desde a primeira metade do século XX, que é quando Freud estava em plena atividade. Ok? Então tá. A gente tem que pensar que naquele momento ali em que o Freud produzia, né? Lembrando que o Freud faleceu em 1939, então a produção do Freud mesmo no iniciozinho ali do século XX, virada do século XIX para o século XX e tal, nesse momento ocorria o que a gente costuma chamar de primeira onda do feminismo, tá? As pessoas que estudam o feminismo e trabalham o tema do feminismo dividem o feminismo em três grandes ondas. O Freud é contemporâneo dessa primeira onda do feminismo, que é aquela da luta das mulheres pelo direito ao voto. Nessa época, era comum que não se considerasse uma mulher inteligente o suficiente ou mesmo responsável o suficiente para que ela pudesse votar, né? Era um certo preconceito que existia bem nessa viradinha no século XIX para o XX sobre a questão das mulheres. Interessante, eu vou dar uma ideia de um filme para vocês que quiserem assistir, um filme muito bacana, se chama As Sufragistas. Ela é da diretora Sarah Gavron, se não me engano é assim mesmo que fala, não tenho certeza, Sarah Gavron, vou deixar escrito aqui para vocês, que conta um pouco dessa luta inicial das mulheres aí em relação ao direito ao voto, tá? É claro que essa questão do sufrágio universal, né, o direito de todos ao voto, ela é muito mais ampla do que o movimento feminista. Afinal de contas, o voto sempre foi o direito da classe dominante, somente sendo permitido a outras classes ao longo do tempo. Vamos pensar um exemplo aqui que fica bem fácil para a gente entender. A Grécia Antiga, né, modelo da democracia, sobretudo Atenas como exemplo, né, a cidade-estado de Atenas, somente os homens adultos, nascidos naquela própria cidade, que não fossem escravos. Está vendo que vai só restringindo o direito ao voto de todo mundo? Só aquele pouquinho de gente poderia votar. Mulheres não votavam, crianças não votavam, escravos não votavam, estrangeiros não votavam. Então, essa ideia do sufrágio universal, ela vai crescendo ao longo do tempo e vamos cada vez mais incluindo grupos dentro dessa história. As mulheres, né, lutaram pelo seu direito ao voto, basicamente no mundo inteiro, e nessa virada do século XIX ao século XX, esse é conhecido como a primeira onda do feminismo, tá? De toda forma, a gente tem que pensar que o Freud foi um dos que ajudou aí as mulheres aí a se libertarem de algumas de suas amarras. As teorias do Freud sobre o sexual, sobre a histeria, eles acabaram trazendo alguns ganhos para a causa das mulheres. Mas ainda que o Freud fosse assim, esse teórico que abria o caminho para as mulheres, né, em casa a coisa não parecia ser muito assim não, porque ele vivia dentro de casa como um verdadeiro pai de família, daquele modelo patriarcal clássico, né? Se no seu consultório, se ele ouvia as mulheres e de uma certa forma ele foi uma das pessoas que ajudou muito para a segunda onda feminista, que é aquela onda em que as mulheres iam lutar pela sua liberdade sexual e tudo mais, dentro de casa, com a Marta, a esposa do Freud, com as filhas, a coisa não era tão simples assim, ok? Tem um cara bacana que chama Mark Edmundson, ele é citado aqui na biografia da Roudinesco, a biografia que a Roudinesco escreve sobre Freud. Esse Mark Edmundson, ele tem um livro que se chama A Morte de Freud, o legado de seus últimos dias. Ele escreve lá a seguinte frase: Freud foi um patriarca que trabalhou com inigualável talento para desconstruir o patriarcado. Escreveu e viveu para suprimir a forma de autoridade
que ele próprio encarnava e explorava. Então, nesse sentido, é muito interessante notar que realmente o Freud foi um dos que ajudou essa libertação das mulheres, mas ele mesmo encarnava, ele mesmo bancava aquilo de uma certa forma, sobretudo na sua vida privada, pelo menos é o que diz Roudinescu aqui na sua biografia do Freud. Então, a questão do feminino sempre esteve muito próximo da vida de Freud, tá? Sobretudo na vida clínica do Freud, não tem como negar isso. Nessa biografia aqui da Roudinescu, segundo Freud, na sua época e em nosso tempo, uma das biografias mais recentes que a gente tem do Freud, muito, muito boa, Roudinescu escreve muito bem, vale muito a pena de ler. A autora apresenta aqui bem no finalzinho, ao finalzinho tem um apêndice aqui no texto, que tem vários nomes de várias pessoas, os pacientes de Freud, e tem os nomes das pessoas, ok? É uma lista aí de aproximadamente uns 130 nomes, chutando por alto assim, e aproximadamente metade desses pacientes eram mulheres, tá? Dessa lista aqui dos pacientes que foram analisados por Freud. Vale lembrar que na época do Freud, nessa época que o Freud vivia, o quanto era um tabu falar sobre alguns temas próximos ao sexo, sobretudo para mulheres ou com mulheres. Então, a situação do Freud não era uma situação simples, imagina, um homem dentro de uma sala com uma mulher falando sobre sexo. Não era necessariamente uma coisa simples de se fazer. A época do Freud, ele é conhecida como um período vitoriano, tá? Os primeiros escritos do Freud acontecem ainda no finalzinho desse período vitoriano. É um período tomado pela repressão sexual, pelo moralismo, pelo fundamentalismo religioso, pela exploração capitalista, ok? Esse período que a gente chama de vitoriano, né, é por causa do governo da Rainha Vitória no Reino Unido, que aconteceu de 1837 a 1901, época ali, termina com o nascimento da psicanálise, tá vendo? O fim desse movimento, né, do período vitoriano, coincide com aquilo que é chamado de Belle Époque, né, que é um período cultural ocorrido na Europa, no fim aí do século XIX, que levou para várias mudanças, né, em várias áreas da cultura, incluindo o surgimento da própria psicanálise, ok? Vale lembrar também que o jovem Freud, ele percorreu todo o seu período acadêmico, né, essa era vitoriana, ou seja, Freud foi forjado na era vitoriana. Era difícil para o Freud não responder a partir desse lugar, ainda que ele tenha feito assim, diversas mudanças na história. Tá? Isso pode nos trazer, né, pode nos fazer entender um pouco o que o Mark Edmondson, né, disse quando ele disse que o Freud era um patriarca bem tradicional, apesar, né, de ser um teórico que tentava romper com esse mesmo patriarcado. Tá. A minha intenção aqui é, sem dúvida, defender o Freud, né? Não tem dúvida, sou um apaixonado pelos textos do Freud. Ele foi severamente criticado por muitos por causa da sua posição teórica, sobretudo por alguns conceitos como a inveja do pênis, né, que a gente vai falar daqui a uns tempos, que foi um dos conceitos assim, que foi duramente criticado pelos feministas. Curioso, né, que o Freud consegue trazer algo de muito importante para as mulheres e as próprias mulheres vão criticá-lo, mas ok. O que a gente tem que entender é que o Freud foi um gênio muito à frente da sua época e que o seu trabalho, né, sem o trabalho do Freud, boa parte do que as mulheres conquistaram talvez não teria sido possível, ok? Ou pelo menos teria demorado muito mais. O trabalho do Freud foi extremamente importante para isso, ainda que, claro, ele mereça algumas críticas também. A nossa proposta nesta série, que a gente começa hoje, vai durar aí 8 vídeos, ok? É falar sobre o feminino na psicanálise em Freud, tá? E a gente vai ver, assim, como é que isso aí vai acontecer. Espero que seja um bom caminho, nós vamos construir esse caminho juntos aqui, ao longo, né, desses vídeos. E a gente vai começar, como sempre, por algumas expressões que o Freud usava, questões das traduções, para depois a gente aproximar mais um pouco dos conceitos, tá bom? Então, a gente vai deixar desde o início, agora, nesse nosso primeiro vídeo, uma pergunta que vai nos guiar ao longo dos outros vídeos, é uma pergunta do próprio Freud. E é uma pergunta que a gente vai falar sobre ela com bastante cuidado no próximo vídeo. A pergunta é: o que quer a mulher?
ok? Tá. Ficamos por aqui hoje com essa introdução para a nossa série. Lembrando de pedir a vocês aí para curte o vídeo, dá o seu joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho. Procura a gente nas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, vem conversar com a gente, vem trazer a sua contribuição aqui para esse canal, fala com a gente, dê suas opiniões, deixe suas perguntas, vamos responder tudo que a gente consegue aqui na medida do possível, ok? Visite o nosso site, psicanaliseafins.com.br, lá vocês vão ter um pouco aí da nossa produção, os cursos que estão por vir, o Fundamentos da Psicanálise Freud e Lacan, o nosso curso sobre Linguística e Psicanálise, tudo tem um pouquinho lá apresentado de uma forma, tudo aí na incubadora, próximo a sair, ok? Nos vemos no próximo vídeo. Grande abraço e até mais!